A ONU News em Nova York tem um grande prazer de receber aqui no estúdio o subsecretário para a Política da Juventude do Estado do Espírito Santo, Giberlândio Miranda. Já é a terceira vez aqui na ONU e ele agora já se tornou uma pessoa super bem querida aqui na casa. Inclusive, não é, subsecretário, com os seus pares no ECOSOC, que eu ouvi dizer que o senhor tem conversado com bastante gente. Como é que está sendo essa visita? Mônica, primeiramente agradecer pela recepção aqui na ONU News. Essa é a nossa terceira vez aqui, a segunda vez na ECOSOC. O nosso diálogo tem sido muito franco com os nossos pares, né? Principalmente a nossa delegação brasileira, mas também na delegação das línguas portuguesas e também na delegação dos jovens latinos-americanos. Ontem nós tivemos uma plenária sobre a América Latina, conversamos sobre a política pública para a juventude com a representação do Panamá, com a representação da Argentina. Então, o que nós hoje falamos ontem e estamos defendendo é a soberania da América Latina e, sobretudo, a participação das juventudes da América Latina em defesa da soberania. Não existe, nós falamos isso ontem, não existe falar de soberania da América Latina sem envolver a juventude brasileira e também as outras juventudes, né? A juventude da América Latina. Você pode visualizar que por muitas vezes quando acontecem os atos, né, é a juventude que está participando. Então, essa juventude está engajada em estar participando do futuro de cada país, em especial da América Latina, e ontem nós fizemos essa defesa. E esses desafios, eles são semelhantes, subsecretário? O senhor falou com seus pares, os seus colegas, por exemplo, de outros países de língua portuguesa, não é verdade? E nós podemos dizer, não, língua portuguesa, falada aí nesses 4 continentes, nós temos, talvez até por causa da mesma história, ou uma história semelhante, desafios semelhantes. Mas eles são semelhantes também em outras regiões? Olha, eu costumo sempre até dizer que nós não somos juventude, nós somos juventudes, no plural, porque você tem diversificação de jovens. Então, o jovem do Brasil, por certo, é diferente do jovem da Argentina, do Chile, do Panamá. Então, você tem a sua diferença. Mas, nesse momento, o que nos une é a soberania da América Latina. Quando o senhor fala soberania, isso quer dizer o quê? Participação nas decisões que contam. As participações da juventude que contam, mas também o protagonismo da América Latina. A América Latina, ela pode auxiliar todos os outros continentes também. Em quê? De que forma? Olha, ela pode auxiliar todos os outros componentes no sentido de exportar a tecnologia social. É da América Latina o interesse completo de extrair o que nós produzimos na nossa região de política pública. E aí, obviamente, que se fosse, por exemplo, poder falar do que o Brasil está investindo. Olha, eu poderia talvez falar aqui do ID Jovem. O Brasil, que é um estado, talvez um dos maiores da América Latina, mas em relação aos outros, maior, o Brasil tem um ID Jovem, onde que o jovem ele pode sair do Amazonas e ir para São Paulo. Olha, o ID Jovem é o quê? O ID Jovem é uma identidade das juventudes, onde que o jovem ele pode ter a gratuidade de viajar de forma interestadual. Então ele sai do estado de São Paulo e vai para o estado do Amazonas. A partir de 18 anos de idade. A partir de 16 anos de idade, que é o Estatuto da Juventude. 16 a 29 anos de idade, o jovem hipossuficiente, ele tem esse direito de ter a identidade jovem. Então, o que é a nossa soberania, o que nós defendemos outra soberania foi justamente essa, que nós estamos à disposição para apresentar para os outros continentes o que nós temos de melhor na América Latina, o que a nossa juventude participa, né? Você pega, por exemplo, ali a Europa, os países eles são muito próximos. Imagina se tivesse um ID Jovem intercontinental, para esses jovens da Europa conseguirem sair de Portugal e ir até a Alemanha, ou da Alemanha para a França. Então, a América Latina, ela está disposta a exportar tudo aquilo que nós estamos fazendo. No ano passado, não sei se você se lembra, mas nós tivemos o Pupo, Alexandre Pupo, que foi eleito o representante da OIJ, né? O nosso representante da OIJ, que é a Organização Internacional da Juventude, uma entidade libero-americana. Então, o que nós pensamos agora? Que a América Latina está à disposição para isso. Ela pode sim apresentar os bons resultados que nós temos na política de juventude. E agora saindo da América Latina, passando por essas partes todas do mundo, das quais nós já falamos, e chegando ao Espírito Santo. Esse jovem capixaba, não é verdade? Quais são os desafios dele nesse momento?
Mônica, inclusive hoje eu trouxe para você aqui, está apresentando em primeira mão o DataJuves, que é o Atlas da Juventude Capixaba. No Brasil, nós temos o Atlas da Juventude nacionalmente. Embasado na experiência do Atlas da Juventude Nacional, nós fizemos o Atlas da Juventude Capixaba. E nós temos alguns dados, né? Extraímos alguns dados no Atlas da Juventude. O Estado do Espírito Santo ele tem 5 milhões de habitantes. 20% hoje são jovens. Então, nós conseguimos dizer que a população nossa é 20% de representação. 1 milhão, quase 1 milhão e 100 mil pessoas. E jovens ativos. E jovens ativos, de idade de até 29 anos, de 16 a 29 anos de idade. 51% da população jovem se autodeclara negro e pardo. 51% são mulheres. Então, quando a gente começa a visualizar esses dados, nós temos agora uma política baseada em evidência. Agora, a nossa equipe da Subsecretaria de Juventude, não somente o gestor da pasta, mas toda a nossa subsecretaria consegue implementar as políticas públicas para a juventude baseado em evidência. Nós já temos 14 CRJs, nós temos um conselho, nós temos um plano, nós temos um fundo, nós temos um programa de crédito e de empregabilidade para a juventude capixaba. Nós temos uma feira da juventude capixaba, onde que as startups dos jovens, eles estão participando. Olha, o PicPay começou com uma startup no Espírito Santo. E hoje o PicPay você pode usar em qualquer lugar do mundo. E não são só estatísticas, né, subsecretário? São pessoas que estão por detrás desses números, não é verdade? Perfeito, Mônica. Não são somente números. São pessoas, são vidas. E eu tive a oportunidade de estar na segunda-feira em Washington conversando com o presidente do BID e foi justamente isso que eu disse para ele. Olha, é natural que um banco, ele visa lucro. Qualquer banco, independente de onde que ele estiver, ele vai visar lucro. Mas os CRJs, que é fruto de um termo de cooperação, de um empréstimo com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele salvou vidas. Os CRJs que estão lá na ponta, não foi visado lucro. Ele foi visado proteger famílias e salvar vidas. Quando a gente conversa com a família dos jovens, a gente sempre fala muito isso. Olha, o CRJ, ele não é só para a juventude, é para a família do jovem. Nós estamos defendendo aquela família em proteção de vida. Subsecretário-Geral de Berlândio Miranda, eu tenho mais 2 perguntas antes de deixar o senhor ir embora. A primeira é com relação a redes sociais, a inteligência artificial, a essa alfabetização que eu diria que as crianças e os jovens, claro, precisam nesse momento. Eu queria saber como é que o Espírito Santo tem lidado com essa novidade, que não é mais tão novidade assim, não é? Mônica, eu tenho 32 anos de idade e eu me lembro que o meu primeiro celular eu tive que trabalhar, fazer um estágio para poder comprar. Hoje as crianças, elas muito novas, já têm um aparelho de celular para ver um joguinho, para ver alguma coisa, enfim. Então, recentemente, a Presidência da República do Brasil editou uma portaria e nessa portaria foi proibido o uso de celulares na sala de aula. Tem pesquisa que falam, inclusive, que melhorou o relacionamento entre alunos, relacionamento com a comunidade escolar após essa vedação do uso de celular. Eu preciso ser muito franco com você. A tecnologia, ela é muito importante. Ela nos auxilia, né? Eu lembro que eu estudei com mimeógrafo, estudei com a Bassa, e hoje as crianças... É coisa de museu, né? Hoje virou quase isso, um museu, né? Quase um patrimônio, quase um patrimônio tombado pela Unesco. Mas as crianças, adolescentes de hoje, eles não vão saber o que era uma folha de papel ao maço para fazer um trabalho, não vão saber o que é uma Bassa, um mimeógrafo. Então, a tecnologia, ela tem sim a sua importância. Agora, é muito importante que essa tecnologia seja usada com cautela. E aí, com certeza, que cabe ao núcleo familiar. É muito importante que o núcleo familiar esteja na linha de frente nesse sentido, mas que também o Estado ele tenha a sua participação. E aí, por exemplo, aqui eu quero até dizer que, por exemplo, os nossos CRJs ou as outras casas da juventude, como tem nos outros estados, como, por exemplo, o CUCA na cidade de Fortaleza, que fica no Ceará, nós temos multiprofissionais. O que fazem esses multiprofissionais? Nós temos o psicopedagogo,
pedagogo, você tem um psicólogo, você tem um assistente social, porque muitas vezes o adolescente e o jovem está sofrendo um bullying na sala de aula ou uma violação de direitos humanos, então qual é o canal que ele vai? Precisa de ajuda, não é verdade? É o canal que ele vai, muitas vezes é a rede social. Ele tira foto do WhatsApp, ele começa a colocar algumas frases e infelizmente, muitas vezes se dá em um outro caminho. Então, o aparato estatal, nesse ponto, é muito importante. Você ter espaços para as juventudes. E nesses espaços, ter esse tipo de profissional na retaguarda é muito importante. Só para concluir, para trazer mais uma vez uma experiência do Espírito Santo, mas que nós também estamos dialogando com o governo federal, é que nos espaços da juventude, para além do psicólogo, também tenha um acesso para os jovens que tenham depressão ou crise de ansiedade, tem uma preferência na fila do SUS. Claro. Porque quando o jovem tem... Vou te dar aqui o exemplo do idoso, né? A Lei Nacional do Idoso. O idoso ele tem uma preferência nacionalmente. Nós não temos ainda no Brasil uma lei nacional que garanta ao jovem uma fila preferencial. Então, hoje o nosso diálogo com o governo federal, com a SNJ, que é a Secretaria Nacional da Juventude, com o Fórum Nacional do Gestor de Juventude e com a Câmara Federal, com a Frente Parlamentar Mista da Juventude, que tem deputados federais e senadores, é para que haja uma intervenção do governo, a nível de governo federal, que possa garantir que os jovens brasileiros eles possam ter acesso a essa assistência, que eles possam ter acesso ao psicólogo para combater nesse sentido as depressões, a ansiedade, que por muitas vezes ela está sendo ocasionada pela crise ali das redes sociais. Inclusive nós temos na nossa programação da EcoSoc um tema que nós vamos debater justamente esse. Então, é muito importante nesse sentido. Voltando para o EcoSoc, o seu contato com esses jovens de todas as partes do mundo, eu gostaria de saber, o senhor acabou de me dizer que se fala muito nesse momento aí, entre os jovens no EcoSoc, sobre o novo líder ou a nova líder das Nações Unidas, não é verdade? E eu gostaria de saber do senhor as suas impressões. O que um jovem como o senhor e seus pares aqui esperam de uma nova liderança das Nações Unidas ou de uma Nações Unidas a partir de 2027? Olha, a juventude ela não é só o futuro, ela é o presente. As Nações Unidas que tem um papel muito fundamental, são 80 anos de um papel fundamental no mundo. Nós fizemos uma fala na nossa reunião da bancada brasileira e nós chegamos à seguinte conclusão, que a vida de ninguém estaria melhor com a ausência da ONU. Então a ONU ela tem uma participação muito grande, muito importante para o povo brasileiro e para as pessoas mundialmente falando. Então, o que a juventude brasileira e a juventude da América Latina caribenha se espera? Que o novo ou a nova secretária-geral da ONU ela consiga enxergar que essa juventude é o amanhã, que essa juventude é muito importante para os debates das decisões. Aqui nós temos várias assembleias gerais, nós temos vários tipos de debate e são muito importantes. No mês passado nós tivemos aqui um debate sobre a participação feminina, vieram mulheres do mundo todo para estar debatendo. Então, a gente se espera que cada vez mais que o novo ou a nova secretária-geral consiga enxergar a juventude como a mola propulsora da sociedade de forma geral. Você tem jovens mulheres, você tem jovens negros, você tem jovens LGBTQIA+. Então, percebe-se que a juventude está de forma transversal. Se a ONU hoje ela decidir, eu quero conversar com pessoas negras, terá jovem. Eu quero conversar com mulheres, teremos jovens. Eu quero conversar com indígenas, teremos jovens. Então, a juventude, e assim, por mais que a juventude se complete até os 29 anos de idade, mas a experiência ela vem muito tempo. Então, se a ONU ela faz a cada ano um evento com mulheres, as mulheres elas podem participar a partir dos 15, 16 anos e até participar. Então a experiência ela não perde. Talvez a idade tenha um prazo de validade, mas a experiência ela não se perde e ela se enriquece inclusive. Então o novo ou a nova secretária-geral, eu desejo boa sorte e a gente torce que continue escutando as juventudes para que cada vez mais deixe essa entidade muito mais forte para os novos desafios.